Olá, olá pessoal! Vamos continuar agora o nosso processo de modelagem fazendo tronco. Primeiro eu vou selecionar minha pasta Mesh aqui, para garantir que eu estou fazendo, né, o modelo na pasta certa, e vou adicionar um cilindrão. O cilindrão vai ser a nossa eterna base de trabalho, ok? A gente vai fazer um cilindro de 12, mexendo aqui no operador. O raio e profundidade eu não vou mexer na mão mesmo, mas eu quero que ele seja preenchido por nada, né, em vez de deixar um N-gon, que aí isso vai garantir que o nosso cilindro está vazio aqui, né? Deixa eu tirar essas imagens das opções que esqueci de fazer isso, que não são de perspectiva. Tá, agora sim, beleza. Por que eu vou fazer um cilindro de 12? Porque é uma base pequena, né? Uma quantidade de vértices pequeno. É bom de começar, sabe? Dá uma quantidade, deixa eu deixar isso aqui um pouquinho mais escuro. Dá uma quantidade boa para a gente começar, que não é nem muito nem pouco demais. É um múltiplo de 4. Que quer dizer que a gente consegue fazer mudanças no modelo fáceis de trabalhar de início. Mas você vai ver que se for necessário a gente vai aumentar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é mover com G para mover e Z esse cilindro para uma altura mais ou menos aqui um pouco acima da cintura dele. E esse aqui para um pouco onde vai ficar, mais ou menos a altura do ombro do personagem. Ok? Eu vou escalar em X para diminuir um pouco o tamanho. E eu vou usar o lado direito dele como referência. Porque eu vou fazer ele com posição em T, o braço aberto, vai ser um lado melhor para referenciar. Vocês estão vendo que eu estou fazendo ele, né, parando logo abaixo, acima da cabeça, é porque vocês têm que imaginar que um personagem normal estaria com a cabeça aqui em cima, né, eu estaria parando logo abaixo do pescoço. O estátua, que é o que eu estou fazendo, ele tem uma corcunda natural. Quando ele tem essa corcunda natural, eu vou considerar ele sem a cabeça quando eu estiver fazendo tronco. Eu vou imaginar que ela não existe. Vou adicionar alguns loops aqui. Como que eu gosto de pensar esses loops? Eu gosto de adicionar loops que vão deixar meus quads com tamanhos parecidos, né? Ó, só de mexer aqui a gente já viu uma coisa, tá gigante de lado. É porque eu não mexi de lado ainda. Ainda falta essa parte. Então vamos dar uma escalada em Y agora só. O tronco dele é mais ou menos aqui e eu vou mover Y um pouco para trás. Lembrando que essa parte das costas dele aqui eu não vou considerar no tronco, eu vou ter que pensar nela para depois, assim, porque as costas dele são mais ou menos aqui. E no caso dele, eu quero criar essa casca separada, então eu vou criar o corpo inteiro separado. Essa parte de dentro eu não vou criar separado não, mas decidi isso depois de olhar o modelo mais umas vezes. Essa parte de dentro vai ser o corpo dele mesmo. Mas essa parte de fora vai ser uma grande casca, assim que eu vou fazer um objeto separado. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é alinhar agora, né, meus vértices, meus edges, à largura desse corpo. Então, como a perna dele sai mais ou menos daqui, e aqui eu posso ir escalando, né, e ajustando. Eu quero que ele tenha uma sensação de engordar um pouquinho, então eu vou subir aqui. Aqui ele vai dar uma subida. Ó, por exemplo, aqui eu já senti que vai precisar de um loop para ficar mais ou menos correto. Na camisa, quando eu falo camisa é essa junção do braço, eu quero que a curva esteja um pouco mais acentuada aqui. Eu vou imaginar sem o braço, né? Vou baixar isso aqui um pouquinho, deixar mais ou menos aqui. Posso diminuir um pouquinho esse aqui, subir um pouquinho esse aqui, descer um pouquinho esse aqui. Descer um pouquinho esse aqui vai ficar com tamanhos normais. O que eu não quero fazer? Eu não quero preocupar com todas as dobrinhas perfeitas. Não há necessidade. Não preciso fazer essa curvinha absolutamente perfeita. Eu preciso deixar uma estrutura, né? E além disso, eu preciso pensar na saída do braço. Como eu estou vendo aqui, o braço dele é bem grande. E como eu vou fazer um braço de 8, isso aqui vai ficar mais ou menos assim, ó. Para caber esse braço dele. O que é isso? O que eu estou pensando aqui? Pensando que
quatro faces vão tornar essa região do braço, sacou? Então já tô planejando quais loops vão sair o meu braço dele. Então é bom você também ter esse planejamento um pouco. E aqui eu vou alargar um pouco de novo, porque eu acho que as costas dele vão fazer essa onda curvada. Se eu estivesse fazendo um personagem mais clássico, eu estaria fechando aqui, né? Vindo onde seria a cabeça. Mas ele é esquisito, eu vou pôr de lado. E agora a gente vai pensar a mesma coisa aqui. Normalmente é só uma leve entortada para adequar a estrutura do volume, né? Geralmente você curva para virar igual a cabeça aqui. Mas de novo o status é um pouquinho diferente. Então aqui é a largura, mas que é um pouquinho mais fino. Eu vou puxar, eu estou mexendo só no eixo de Y e vou dar uma leve curvada. Escalar só em Y de novo. Agora já vou curvar um pouquinho para dentro. Escalar em Y mais uma vez. Mover um pouquinho para cá. Curvar um pouquinho descendo aqui. De novo. Escalar em Y. Mover em Y. Escalar mais um pouquinho em Y. Eu acho que tá por aqui. Agora aqui em cima, né? Igual eu falei, se eu fosse um personagem normal, eu provavelmente curvaria em Y aqui. Escalaria em Y mais ou menos assim. E ao estudar aqui, eu teria, né, uma leitura mais ou menos do corpo. Mas, de novo, o estátua não é muito normal. O pescoço dele vai curvar um pouco diferente, né, dos outros pescoços. E mais do que uma corcunda, eu estou pensando, na verdade, do pescoço sair daqui da frente do corpo mesmo, sabe? Em vez de curvar o corpo inteiro dele numa corcunda, porque vai ficar mais natural o movimento dele, para mim, do que realmente fazer, né, fechar uma corcunda. Então, como esse personagem ele é meio único, ao invés de eu deixar aberto aqui em cima pro tronco, eu vou, na verdade, ir fechando isso. Eu vou subir aqui e subir aqui e fechar mais ou menos essa parte, deixando uma abertura para onde eu quero que saia a cabeça, de forma similar à que eu fiz com o braço ali embaixo. Saca? Por exemplo, pensar mais ou menos aqui, talvez, para onde sai a cabeça. O pescoço vai com certeza ter mais vértices do que o braço, assim, que ele vai ligar na cabeça. Isso não é muito incomum, não, né? Aí nesse caso, ó, eu fechei aqui sem querer. Nesse caso, eu vou fechar aqui. Vou apertar J para dar join. J é uma ferramenta que junta dois vértices, ok? Para poder começar a fechar essa parte. Mentira, eu vou deixar ela aberta por enquanto, porque eu vou decidir fechar isso aqui quando eu tiver o volume do tronco bem certo. Eu acho que vai ser mais garantido pra gente. Enquanto isso, eu vou fechar esse, vou garantir que esse tronco está sendo fechado numa curvatura. E aí o que que falta? Falta eu olhar se ele está tridimensionalmente válido, assim. Por exemplo, uma coisa que acontece aqui no desenho tem essa abertura do lado, que é a costela, né, a asa da costela, assim, do corpo. E logo abaixo aqui seria a costela. Então vamos marcar isso aqui para a gente reconhecer essa asa. Ponto máximo, ponto baixo. Mas quando eu olho de lado, o que parece a asa é aqui, ó. Tá vendo? E aí, essa curvinha da barriga tá parecendo que ela tá mais baixa do que ela deveria ser. Quando eu olho aqui. Isso é uma questão do desenho que quando eu ponho no 3D, fica esquisito, ó, porque tá largo e fino demais aqui. Então eu vou ajustar. Eu vou pegar esse objeto aqui, que está numa altura de, né, tá no Z de quase 1 metro, e vou baixar ele um pouco para essa barriguinha ficar um pouquinho mais baixo, assim. Isso.
E agora eu vou refazer essas dobrinhas que eu fiz, pensando nessa nova estrutura que foi colocada aqui. Talvez agora fazer um outro aqui só para garantir que exista esse movimento. Tronco, subir um pouquinho mais isso aqui, subir um pouquinho mais isso aqui, deixar essa coluna um pouquinho mais curvada mesmo. E agora, ó, já está um pouquinho mais natural essa junção. Lembrando que daqui vai sair um braço eventualmente, né? Aliás, perdão. Daqui vai sair um super braço. Na verdade, vai ser um ombro gigante aqui que vai afetar bastante o resto da estrutura. Mas agora já está me incomodando menos, assim. Porém, com isso, agora eu tenho que voltar para o meu objeto de trás e subir ele de novo. Esse tipo de ajuste que eu fiz é normal com o model sheet não perfeito. Por isso que essa saída e olhar se o 3D e o outro estão funcionando bem é tão importante. Se estiver me incomodando muito, eu sempre posso vir aqui e diminuir tanto que está largo aqui no X para ficar como um 3D mais natural. Mas eu vou deixar largo porque eu quero a referência de que a parte do sovaco dele baixa tem que ser lá longe, para depois pôr o ombro aqui e caber o espaço. Então existe um certo planejamento do que a gente vai realizar. Então, de novo, para o tronco do meu personagem é mais ou menos isso que eu preciso. De novo, se fosse um pescoço aqui, né, personagem mais clássico, com a cabeça em cima, eu só fechava aqui no pescoço, né, provavelmente um pouco mais do trapézio, e aí quando eu puxasse o braço aqui, ia ficar, né, natural a curva do ombro e tudo mais. Mas, mais uma vez, o status é esquisito, então eu vou ter que fazer resultados meio esquisitos para ele. E essa lógica de achar essas soluções esquisitas é muito importante para o nosso processo de saber como trabalhar e como pensar as coisas. Então, por enquanto, eu acho que pro Tonko tá funcionando. Eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito agora, que é dar uma escalada acima do tamanho normal. Clicar no Smooth, que é essa ferramenta aqui. Dar uma leve puxada nele. Puxar um pouquinho isso aqui. Isso, para dar essa leiturinha assim. É, porque isso suaviza um pouco a malha, assim, e eu gosto dessa suavidade que ele gera. Vou continuar com a minha barriguinha aqui, porém, porque eu gosto dela. Eu acho uma curvinha natural boa, assim, de gerar. Eu sempre posso também esticar isso aqui um pouco em Y para deixar mais perto de um tamanho que ocupe essa casca aqui, sabe? Mas como não tem necessidade, acho que por enquanto eu não vou não, assim. Não, mentira, eu vou sim, mudei de ideia. Vou aumentar um pouco esse espaço que ele ocupa aqui dentro dessa casca. Acho que vai ajudar a acostumar com o volume. Já ficou mais agradável de pensar ele. Então fazer tronco é meio que isso, é meio que esse processo, sabe? De vai e volta, de achar a leitura que você quer que fique. Que eu vou voltar a baixar um pouquinho em X para não perder essa asa. Eu vou escalar um pouco aqui em X e um pouco aqui em X. A perna dele vai ser outra história, que eu vou ter que adaptar um pouco do que está aqui. Vocês vão ver como é que vai acontecer. Mas eu acho que por enquanto é isso. Já vou mudar o nome do meu objeto para estátua, que é o personagem. Vou pôr sem acento mesmo. Já mudou aqui na data do objeto, né, nas informações importantes, mas aqui, ó, ele está sendo chamado cilindro 0.01, vou chamar ele de estátua também. Para garantir que tanto o objeto como o mesh data são, né, mesma nomenclatura e tudo mais. Com isso,
eu já fiz minha primeira parte. Aí o que eu vou fazer agora? A gente pode começar a preparar o nosso objeto para mirror, usar a utilização do mirror, que vai ser parte da modelagem. O que rola? Por que eu não usei o mirror antes, quando eu fiz todos esses detalhes? Vocês vão perceber que quando eu mexo com a escala geral aqui, ó, com o cilindro, né, ela escala usando o eixo central do cilindro, né, o ponto de massa dele, a média entre todos os vértices, correto? Então, por exemplo, se eu escalar em X, o vértice central vai ficar parado, ó, tá vendo? Deixa eu pôr em vértice aqui. Ele não vai mover, porque ele está dentro da média do que está acontecendo. Tá. Quando a gente for modelar agora, a gente vai usar apenas um lado. Eu gosto muito de usar o lado direito para modelar, mas você tem a liberdade de fazer o que você quiser. E vou aqui clicar no Mirror, né? E o Mirror é essa ferramenta maravilhosa de modelagem que o que a gente fizer de um lado vai aparecer para a gente do outro, né? Então, se eu fizer isso aqui, vai aparecer e eu posso deixar o modifier não aparecendo. Eu posso marcar para ele aparecer do outro lado absolutamente também. Posso pôr para ele não aparecer na visão renderizada ou não aparecer em render, mas eu acho que o básico dele é funcional. Às vezes acontece de você tipo aplicar o mirror, vou até cancelar o mirror nisso, e ele aparecer errado. Isso geralmente é porque você fez alguma bagunça com o modelo. Por exemplo, vamos supor que no meio da girada da coisa você decidiu mudar ele de lado, né? Aí você foi e rotacionou ele em Z 90 graus assim. Aí quando você pôs na câmera de frente, você falou, não, meu boneco tá errado, deixa eu arrumar ele. Aí você foi, rotacionou ele em Z em menos 90 para ajustar, puxou ele aqui em X para ficar no eixo certinho e tal. Aí foi, beleza, adicionou o mirror. E, uai, por que que ele tá assim? Por que que meu objeto tá com o mirror errado? Porque eu movi ele em modo objeto, depois movi ele em edit mode. Quer dizer que a minha origem tá toda cagada, né? Vocês vão ver aqui, meu objeto ele tá, ó, com a rotação em 90. Essa rotação em 90 quer dizer que isso vai afetar o meu modelo, né? Se eu giro ele em modo objeto, ó, o mirror vai junto. Mas se eu giro ele no edit, o mirror funciona como espelho. Então tem que tomar muito cuidado para garantir que seu objeto esteja. Deixa eu voltar ele aqui. Com todas as coisinhas em zero quando você for mexer. Se não tiverem, se sua origem, por exemplo, estiver aqui, então deixa eu colocar, né, origin to the curso, a origem está lá do Quinto dos Infernos, né? A primeira coisa que você vai fazer é pegar o objeto e pôr o origin. Você pode, na verdade, pôr assim, ó, apertar Shift C, que vai voltar o cursor 3D para cá, para o centro do coisa, e pôr o object to 3D cursor. Isso vai garantir que sua origem está no lugar certo. Isso é um bom jeito de resolver. A outra é, se você mexeu com a escala aqui, mudou o tamanho em modo objeto, mudou a rotação, parará, parará, mas o seu modelo está do jeito que você quer que ele esteja, ele só está com esses valores errados, você tem que aplicar, né? Então, por exemplo, eu movi a escala em modo objeto, depois eu editei a escala aqui e arrumei aqui, e tá esse é o tamanho certinho que eu quero que fica, mas tá com a escala errada aqui, você aperta Ctrl A e dá Apply na escala, e agora a escala vai ficar certa. Mesma coisa com rotação, mesma coisa com colocação. Eu vou voltar para o meu original porque o tamanho estava certinho. Então, basicamente, se você tiver com esses valores errados, dá apply nele, garante que a origem está certa, garante que seu modelo de frente está de frente, né, de lado, essas coisinhas todas. Quando você olhar a câmera, né, é só olhar aqui, ó, fronte ortográfico está de frente, 000, 1. E agora eu posso adicionar o mirror de novo. Quanto àquela questão de edição, se eu quiser mexer no tronco inteiro, no volume inteiro do tronco agora, por exemplo, eu quero dar escala nesses vértices em X igual eu fiz da outra vez. Tá vendo que agora, ó, eles estão mexendo de forma esquisita? É porque o objeto mesmo que existe é só metade, né? Então eles não vão mexer no centro da massa como um todo. Entendeu? Mesmo que eu ligue essa
modo aqui, ele vai sempre considerar que tem só metade. Então, por exemplo, se eu quero mudar a escala só em X aqui, o jeito melhor que eu posso fazer é, por exemplo, escalar em X para aumentar e depois ajustar a posição, sabe? E isso é um saco de fazer. Então eu prefiro modelar com o cilindro corretinho, sempre nos gestos, para o seu cilindro não ficar desequilibrado, e depois fazer cada parte agora, cada membro paralelo nisso aqui, né? Usando o mirror. Lembrando que se você estiver fazendo, dependendo do objeto, você vai querer que o mirror funcione em outros eixos, né? O seu põe Z, olha, vai aparecer ali embaixo também e tudo mais. Para fazer aranha, por exemplo, a gente usa mais eixos. Mas por enquanto eu quero só isso aqui. Você vai ver aqui, se eu mexer o modelo, ele sai para fora. Por isso a gente liga o clipping, para garantir que mesmo que eu mude de posição, os vértices estão presos dentro. Isso pode ser um problema, de novo, se eu escalar aqui, ó, vou fazer um loop aqui para ficar mais fácil. Eu escalar, agora eu prendi meu modelo, ó, o clipping grudou. Aí depois para tirar é meio chato, tem que ir no vértice separado, achar ele, separar essas coisas. É, Então, dependendo do que você vai fazer, você vai ligar o clipping, dependendo do que você vai fazer, você vai desligar o clipping. Eu deixo ele ligado ele geralmente, eu acho melhor para trabalhar. Então, por hoje é isso. O tronco é mais ou menos esse processo que eu preciso que vocês estejam montados. É só uma questão de achar o volume correto, né? Deixar o espaço para o braço, como se fosse uma manga de regata, e pensar na conexão do pescoço. Aqui no quadril é só parar antes das pernas começarem. As pernas dele são um pouco diferentes, mas pensa que a perna está aqui, ó, para ter um exemplo. Só parar antes das pernas começarem e deixar um espacinho, mais ou menos de uma série de faces, assim, uma série de quads, é, antes de fazer a perna. Beleza? Que na próxima aula a gente vai fazer a perna e o quadril. Então é isso. Grande abraço.